Posso ir embora? Eu falo, não, agora que o jogo vai começar, né? Agora que... A parte dele ele já fez, já agora fez. é Aí a eu falo, sua. "Não, Fez a licitação, agora se vira e bota os carros pra dentro. Ser um processo licitatório não é fácil. Documentação toda, isso é bem Imagina. durinho ainda. Ele vendeu como se fosse o pacote com 3 carros e um guia de turismo. Quem é a guia de turismo? A Fernanda Lorenzi, pode procurar por ela. Aí eu falei, tá bom, bicho, vambora. E aí Aquela- as pessoas desceram, as que vinham pro meu carro. Quem é a guia? Eu. É. Uma coisa também que eu sou muito fã, de verdade, são negócios em família, né? Vocês dois juntos, hoje vocês comentaram que as filhas, né, estão também, outros genros agregados. Então, o negócio em família, porque ele anda no mesmo objetivo, né? Todos estão junto ali para aquilo acontecer e você pode, de fato, confiar em quem tá ali junto com você. E Hello, povo do Mentora Cast! Sejam todos muito bem-vindas, todas bem-vindas também pra cá. Hoje nosso papo é um papo misto. E aí, qualquer semelhança não vai ser mera coincidência. Eu vou entrevistar hoje os fundadores da Lorenzi Locadora, da Lorenzi Saúde. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá sabendo, né, Gabi? tô sabendo, Fernanda decidiu que agora vai trazer a família pra cá, porque tem lógico. muitos negócios de sucesso pra gente extrair conhecimento desse povo e entregar pra vocês de bandeja. Bastante experiência. Né? Bastante. Muito tempo, muita estrada. Bastante experiência. Eu, Fernanda Lorenzi, e a minha parceira, Gabi. Pauline. Vamos trazer um assunto de virada de chave hoje, Virada com de chave. certeza. Mas deixa eu agradecer Por aqui a favor. Fê, os nossos patrocinadores, Arcanos BR, nossa gravadora. Se você quer gravar seu podcast, seu conteúdo, vem pra cá, os melhores materiais do Espírito Santo. E a Purizita, que é uma empresa que fornece produtos para sua casa e você encontra na rede BH de supermercado. Bora apresentar? quem tá aqui Estamos com a gente? autorizadas. Autorizadas. Com vocês, gente, o bate-papo vai ser profundo e eu já fiquei sabendo que é sessão de mentoria gratuita e profunda que vai rolar aqui. Antônio Lorenzi e Valdirene Lorenzi, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Olá, muito obrigado pelo convite, né? Por estarmos aqui. Obrigada, pessoal. Vai ser uma tarde muito agradável. E muito produtivo. Quero saber o seguinte, vocês vão contar a caixa preta? Vamos. Vão abrir tudo? Não temos nada. Nada a esconder? Temos um livro aberto. Perfeito. Podemos perguntar tudo, então. Do jeito que a gente gosta. É isso aí. Primeiramente, vou começar o seguinte. Vocês já sabem que a gente tem variado muitos assuntos, né? A gente tem trazido várias histórias de empreendedorismo, variando mesmo os ramos. E o ramo que a gente tem hoje é um ramo que está sendo um grande sucesso no número de ambulâncias, né? Sim. Conta pra gente, explica um pouquinho como que é a empresa de vocês, qual é o coração do negócio de vocês Sim, sim. hoje. O coração tá aqui, né? O meu e o dele, que justamente isso iniciou porque a gente queria muito ficar sempre juntos, né? No dia a dia. E aí ele trabalhava na empresa dele, né? Funcionário numa multinacional, eu também numa empresa, ele numa empresa do exterior e eu numa multinacional também aqui em Vitória. E aí a gente não tinha tempo de se ver. Falei assim, gente, como é que a gente vai fazer para se Era a encontrar? época que ele morava, ficava lá e ainda, né? Ele ia para Itália, voltava, e eu trabalhava no shopping numa grande empresa. E aí não tinha tempo para se ver. Aí falou assim, vamos montar o nosso negócio para a gente ficar mais tempo juntos? Então foi literalmente coração, o amor, né? Coração, Ah. realmente. E aí, É o que nos move até hoje, né? isso aí. E aí ele sempre muito empreendedor, né? E aí ele falava para mim assim, vamos abrir uma cafeteria, porque, né, é café na veia o tempo inteiro. Vamos abrir Verdade. uma cafeteria? Não E sei aí, porque eu pensei em cafeteria. Aí você falou, mas você vai falir o negócio. Se tudo der errado, a gente bebe. Isso aí. não tem isso aí. prejuízo. E aí a gente começou a pesquisar vários negócios, em shopping, em outras coisas A mesmo. gente até pensou em abrir uma loja de colchão. De colchão. Meu Deus, tudo, gente! tudo vocês imaginarem. Salão de beleza. Isso quando? Isso em 2008. Não, foi... por volta de 2007, 2008. Quase 20 anos atrás. Sim, sim. Exatamente. E aí vimos vários negócios, fizemos várias pesquisas, né? E aí até que a gente foi visitar um parente que já trabalhava nesse ramo de aluguel de carro, aluguel de veículos, né? Para passeio, turismo, né? Isso. E aí Antônio sempre com aquela visão, aquela ótica dele sempre de fazer alguma coisa, falou bem assim, já sei, nós vamos comprar uma van e vamos também fazer turismo. Aí eu falei, tá. Para falar a verdade, nós somos desaconselhados
Pela pessoa. Aham. de fazer o negócio. Mas aí, Aí a gente... vimos que tinha alguma coisa ali a Ele mais. tava escondendo, sim. ele tava escondendo Ah, uma coisinha. isso. Sim, aí o Antônio falou assim, vamos? Eu falei, vamos. Aí a gente, né, pediu a rescisão nos respectivos empregos e vamos abrir um negócio. Compramos o primeiro carro, né, com muita dificuldade, porque a gente já tinha que ter um CNPJ, toda aquela construção. E era um investimento alto, né? Eu alto, lembro né, de ter porque acompanhado. esses carros, né, para o turismo, a van, ela não é um valor baixo, né? E também E tem uma aí, série de regras, né? que várias vocês regras. Exato, fiscalização, em metro, tem várias, muitos controles. Várias A burocracias. montagem do carro por dentro, que eu lembro que vocês montagem. faziam, tudo era estruturado particular, né? Era tudo... Isso, A gente preparava o carro de modo que ficasse de uma forma executiva, né? Porque confortável, né? a gente fazia muito turismo. Uhum. E o carro, da forma que a gente compra, ele não é confortável. Uhum. Precisava de fazer algo mais. E aí a gente começou. E aí sempre ele falava, a gente agora atende o turismo, agora eu vou atender também as empresas. Então, o nosso negócio sempre foi voltado pelo pensamento dele. Mas aí a gente começou com as viagens a Sim, Friburgo, sim. né? Ali. Ah, era o povo que ia comprar roupa para revender. Isso aí. Exatamente. Porque também, sempre o olhar clínico do Antônio, né? Falou bem assim, eu tô vendo que... Porque começaram a alugar, sublocar o nosso carro para essa viagem. Aí o Antônio falou assim, se a gente tem o carro, a gente mesmo pode fazer. Uhum. Aí 2 vezes por Podemos ser semana... guia e motorista. Aham, E aí aham. nós tivemos que nos cadastrar Lá na cidade, na né? Nas cidade. lojas. Isso, na cidade e nas lojas. Tinha que ter autorização do município lá para poder atuar, né? E aí eu era motorista e ela era guia. E aí Então, a gente fazia- vocês faziam tudo. Vocês Fazia tinham a tudo. van, vocês... Não, primeiro a gente recolhia os clientes, Uhum. porque tinha todo um trabalho de formiguinha. Durante aquela semana, a gente que fazia anúncios. Não era a época No do jornal. Instagram. Era no Era jornal. no jornal. Não. E aí a gente colocava a saída de Friburgo, tal dia, tal hora, no valor tal. E aí tinha que fechar o número de pessoas, senão aquela semana Não não conseguia compensava. Não ir. pensava. E aí a gente ficava o dia inteirinho naquela luta. Ele não dorme de dia. Eu falava, vai dormir que você vai dirigindo. Ah, mas eu não durmo. Eu falava, você vai dormir que você vai pegar a estrada. E aí a gente ficava nessa luta, saía de noite, chegava lá de manhã, 5 horas da manhã. É. E chegava lá, não dorme, porque a gente ia de loja em loja o dia inteiro. E já começava aqui, na realidade, começava esse trabalho, né? Porque passava, às vezes, no município da Serra, Cariacica, Vila Velha, rodava buscando Rodava, as não era pessoas não é que um ponto. Não era um ponto. Então, praticamente, o quê? Às 18 horas, a gente já começava a se mover. Uhum. E aí, virava a noite, chegava lá no outro dia, por volta de 5 horas da manhã. E vocês faziam quantas viagens por semana? Uma Às viagem vezes por duas. semana? 2 por semana. Muitas vezes duas. Muito Chato. exaustiva, tá? Pensar que são 2 dias para cada viagem, Sim. né? Num batidão mesmo. Exatamente. Ficava Bem, exausta, bem sabe? puxado. Aí pensa assim, Mas foi muito bom. pensa assim, ainda tinha uma retroárea nesse negócio, né? Porque além do comercial, será que eles tinham essa estrutura comercial de vendas administrativa e de lavagem dos carros? Nossa Senhora. Será que eles tinham essa estrutura? Como é que Não. rolava Ai, isso? éramos gente. nós. A questão é que, porque a gente, quando chegava, né? Nós chegávamos de viagem, Por volta de 3 horas 3 da horas manhã, da manhã, 4 horas da quando manhã. chegava, né? E aí já tinha um serviço agendado para o veículo Às 6 da manhã. 6, 7 horas da manhã. E aí o que a gente tinha que fazer? Limpar. Limpava, lavava o Recolher. carro na Lavar o carro chuva. todo. Agora eu entendi por que ele toma tanto café. Pra aguentar. Quando a gente terminava de lavar o carro, já estava dando 5 horas da manhã. Porque a gente era minuciosa mesmo a lavagem, né? É. E aí chegava o motorista, aí a gente passava toda a informação, aí o motorista ia fazer o outro atendimento, e aí começava o dia de novo. E aí a gente não dormia. alguns contratos era como furgão, né? De carga. Aí Aí tirar os tinha que bancos. retirar todos os bancos. a Nossa, gente fazia tinha que muito tirar de tudo, madrugada. ajeitar De tudo. levinho, Né? bem tranquilo. E aí ele ia por debaixo do carro e eu ficava em cima segurando o parafuso. Gente, e eu Literalmente, já tá? presenciei essas cenas. Isso que é mais legal, que eu tô ouvindo uma coisa que eu já presenciei Que você essas coisas viveu. acontecendo. Tempo, né? É. E aí era muito isso. Então, assim, aí a gente começou a ser conhecido, né? As pessoas faziam Aumentou a muito contato, ficou aquele marketing boca a boca, o pessoal indicava. E aí o carro não parava, a gente tinha um carro, né? E aí era serviço direto, e tentando ver motorista, porque muitas vezes ia o próprio Antônio dirigir, né? E aí quando ele Não, no chegava, começo a gente... era eu era mesmo, né? Que sempre. dirigia. Depois que a gente Só passou a quando ter emendava, 2, né? 3 carros, que aí não tinha Aí mais não jeito, tinha Aham. como, né? dava Porque mais. tem que ter mais pessoas. E aí a gente comprou o segundo carro,
né? Depois veio o Belisário, da Itália, né? Para ajudar a gente com a questão da mecânica. E aí foi expandindo. E Antônio com um olhar. Vamos participar de licitação? E aí? Ele, como você falou, ele já tá ali com o já tá pensamento sempre lá, olhando pra frente. assim. Só que ele já tinha uma coisa bem assim. Eu vou falar isso com ela, acho que ela não vai topar. Aí ele falava, vamos fazer isso? Aí eu falava, peraí, para a gente fazer isso vai ser assim, vai ser assado, a gente vai ter esse custo e a gente vai demorar tanto tempo. Tá, dá para fazer, vamos fazer. Aí nós vamos fazer? Aí eu falo assim, vamos. Então tá, então vamos fazer. Aí começava a mover. Sempre nos apoiamos, né? Sim. E aí eu falava, Antônio, você para de ficar sugerindo as coisas, senão a gente não para. Toda vez. Eu não sabia o que era processo licitatório, não sabia. Não sei porque um dia olhou essa palavra, apareceu essa palavra na cabeça. A gente tem que arrumar uma coisa, porque no turismo, de certa forma, é meio complicado, porque não é sempre que você tem trabalho, né? Então, aí, geralmente é mais final de semana. Aí nós começamos a trabalhar com o transporte de artistas, de vários artistas, que já nos procuravam diretamente, né? Vocês tiveram que ir para vários caminhos, porque realmente o Espírito Santo, por mais que seja um estado lindíssimo, ainda é pouco explorado nessa parte do turismo, né? Muito pouco explorado. Pode ser muito mais explorado. O governo deveria, inclusive, dar mais recursos, mais auxílio para explorar o Espírito Santo. Mas aí vocês já iam para diversos... E quando que foi nesse estalo? Tipo, vamos para licitação. Como é que você conseguiu chegar nisso, assim? Qual o processo, qual o caminho você andou mais ou menos ali? Olha, assim, no início, eu comecei a observar uma van que passava com um adesivo da prefeitura e uma placa particular. Falei, tem alguma coisa aí. E aí, eu fiquei muito interessado, comecei a fazer fiz um curso de licitação. Mas Até um curso básico, de certa a gente forma. participou de uma licitação. A verdade foi. Foi verdade. A gente Não sabia como é que era. Vamos só sentir, vamos só sentir. Não, e o que é pior, né? Quer dizer, venceu. melhor ou pior? Não sei, para te falar a verdade, porque nós vencemos. Mas aí foi... Sem ter feito o curso. Faltava alguma coisa ainda, né? Aí vocês pegaram a licitação? Conhecimento, nós fomos lá, pelo amor de Deus. A gente não conhecia o processo, né? A gente entrou para participar, para ver como era. Tinha documentos que a gente não sabia que existiam, não sabia para que servia, então a gente não tinha, porque a gente só atendia turismo e algumas empresas, né, de forma particular. E aí a gente foi achando que estava todo habilitado, com toda a documentação, fomos para a empresa, para o local que demandou essa licitação. Chegou lá, faltava documento. Aí a gente começou. Mas fala o que é que precisa que a gente vai trazer. Não, mas não é assim, você não vai conseguir esse documento de um dia para o outro. Você aprendeu da marra mesmo. Aí a pessoa falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para você, vou sentar aqui com você, vou te explicar, porque eu estou vendo que vocês realmente querem fazer, mas vocês não tinham conhecimento, mas eu vou explicar. Aí o rapaz explicou tudo pra gente, o que precisava. Nossa, deram sorte. Aí falou assim, e eu vou ter que desabilitar, porque vocês não têm o documento. Porque não apresentou. Na realidade, assim, a gente até... Só que a gente não apresentou no momento... Adequado para poder exatamente. cumprir o prazo. Tem as etapas, né, dentro do Mas processo. foi ótimo, Deus não faz nada errado. Nada. Vocês foram lá com isso, vocês chegaram até essa pessoa que apresentou de fato o que vocês iriam precisar para depois, numa próxima oportunidade, você já estar mais preparados de fato para isso. Foi o que aconteceu. Aí o Antônio começou a pesquisar de novo, né? E aí achou um curso e foi fazer o curso do processo licitatório. Eu acho que a chave de tudo isso aí é a persistência. É você querer mesmo. Eu sempre falo, né, que quando a gente quer uma coisa, a gente tem que querer muito. Se você quiser muito uma coisa, você consegue. Só não consegue se quiser um pouquinho, se quiser morno. Quiser mais ou menos. Mais ou menos, exatamente, né? Acho que eu quero. Eu quero, mas se me der trabalho, eu acho que eu não vou querer mais, não. Exatamente. Que tem muito isso, né? E aí a gente começou a fazer isso, e aí começou a participar. E graças a Deus, a gente sempre que participa, né, que é o Antônio que faz a participação dos processos, e a gente sempre vence. Né? Fala assim, aí ele fala assim, se for para não vencer, eu nem entro. Inclusive aí, quer dizer, aí nós começamos, essas licitações eram em órgãos públicos, né? Então, são muito exigentes, são muitos documentos, às vezes variados, às vezes um órgão te pede um determinado documento, outro quer mais aquele outro e tal. E nesse intuito assim, de adquirir até mais conhecimento, e como nós lidamos com muitos contratos hoje, né, graças a Deus são vários contratos que nós temos,
Então, aí foi aí que foi a decisão até também, né? De começar a estudar direito, né? Esse foi um dos pontos... Porque as pessoas falam assim, mas o que tem locadora a ver com direito, né? Na realidade, assim, a gente era assessorado por um escritório de advocacia, depois passamos a ser assessorado por outro, e nós estamos no terceiro agora, e esse é muito bom, inclusive, né? Recomendo. Então, aí que veio essa decisão, né? Da gente estudar para não ficar só dependendo, né? Ele, né, na visão que ele tem, ele já está o quê? Recomendando o escritório, que ele já está com interesse ali no escritório. E tem uma coisa, assim, que até vem como exemplo de tudo isso que eles estão falando na prática. Existe uma frase clichêzona, mas é muito real. Quem aprende não depende, né? Então, assim, quanto mais você quer fazer algo, mais aprofundado que você puder entender daquilo, você começa a ter uma linha de corte, uma régua alta, até para você fazer escolhas conscientes, né? Mas isso aí aconteceu. Porque no início a gente atendia todo mundo e atendia tudo que você precisasse. Se você falasse assim, eu quero um barco. Ah, nós alugamos barcos. Ah, eu quero helicóptero. Ligaram pra gente querendo helicóptero. Na mesma hora que eu estava no telefone atendendo um cliente de São Paulo, o Antônio já começou a ligar ali pro Aeroclube. Sério, gente? E aí começou a ver quanto que era a hora aula, não sei o que, a hora de voo, para não sei aonde. Eu falei assim, peraí, Antônio, vamos ver primeiro. Sabe, mesmo assim, quando nós começamos com uma van, a gente sempre tinha van. Né? Quantas você quer? A gente nunca falava que a gente tinha uma só. Teve um período assim que estava tendo muito demanda, que os navios de cruzeiro vinham, né? Estavam vindo para Vitória, era muita gente, né? E formavam uma fila de 20, 30 vans ali na porta, né? E eu com uma vanzinha lá no meio, né? E aí eu não sei, eu achei bonita aquela quantidade de vans ali, fui tirei uma foto das vans, e aí na época tinha uns anúncios na internet já, uns anúncios grátis, né? Aí eu coloquei aquela foto e coloquei lá o nosso nome e nosso contato. E não eram as vans dele. Não era. Aí eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro, inclusive. Era e aí o cara 30 falou vans. assim, ó, eu tô te ligando porque eu vi que você tem uma quantidade grande de veículos e a gente vai precisar para um atendimento aí em Vitória. Eu falei, pô, quantos você quer? Aí era 14, 15 carros, assim, e nós tivemos vários parceiros no início, né? E muitas pessoas do mesmo ramo nosso começaram a nos procurar, né? Para entender melhor como é que funcionava, e a gente sempre procurou colaborar com esses colegas, né? Criar conexões. Criamos conexões, exatamente. Então, com isso aí, a gente acho que foi fortalecendo a nossa marca, né? Porque a gente nunca falava, não, eu não posso te atender, não, eu não tenho. Simplesmente resolve. Veste a camisa de quem já está num determinado ponto e simplesmente resolve. Exatamente. E tipo assim, nesse período todo até hoje, né, a gente assim se abdicou de várias coisas, né? As meninas crescendo. Aí o domingo a gente lá, chegava o carro de um serviço e a gente, em pleno meio-dia, as panelas no fogo, e a gente lavando o carro, porque já tinha outro motorista na porta esperando, e as filhas querendo ir pro shopping assistir cinema. E não dava. A gente ia para cinema. Pode liberar. Ô, gente, é muita história, né? É muita história. Eu acho massa olhar mexer pra trás, assim. Teve uma história que ele tá falando, e não tem como a gente não se emocionar quando a gente vai futucando essas coisas. Eu morei fora também, né? Eles fizeram esse movimento de lá e de cá. E aí, nessa época que ele estava atendendo os navios, eu voltei para o Brasil e aí eu fui trabalhar com eles para ajudá-los, né? Eles tinham realmente um carro, uma van, mas era um furacão, era um vucu-vucu. E eu falei, não, quero ajudar, quero trabalhar nesse negócio junto com vocês. E ele falou, então tá bom, vai para o porto. Porque vai estar chegando um navio. Isso mesmo. Olha isso. Vai pro porto, porque tá chegando um navio cheio de turista. Vai para lá, se apresenta como, enfim, representante da empresa de vans. E vai para lá. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei tentando vender o pacote de um carro. E aí as pessoas iam descendo do navio e eu tentando vender o pacote de um carro. Daqui a pouco meu telefone toca. Ele, tio Toninho. Fernanda, seguinte, eu já vendi
3 carros. Só que um é carro de passeio, vou precisar que você vá dirigindo ele. Eu vendi, Ele falou bem assim, eu já vendi, o pessoal tá descendo do navio, já tá indo te encontrar, então é uma van e mais 2 carros de passeio. Eu falei, e aonde você vai arrumar esses carros? Não, já arrumei um com meu irmão, um com não sei quem, e um você vai dirigindo. Eu falei, meu Deus, mas eu nem sei dirigir no Brasil. Realmente, eu nunca tinha dirigido no Brasil, eu dirigia fora. Ele, não, você vai dirigindo. E aí, eu ainda te apresentei como guia turístico. E guia de turismo ainda. Ele vendeu como se fosse o pacote com 3 carros e um guia de turismo. Quem é a guia de turismo? A Fernanda Lorenzi, pode procurar por ela. Aí eu falei, tá bom, bicho, vambora. E aí as pessoas desceram, as que vinham pro meu carro, quem é a guia? Eu. Quem é a guia? A pessoa, tipo assim, guia, oi, sou eu. Do lado de cá nós temos o mar, a praia, do lado de lá nós temos montanhas. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Vitória. Gente, foi muito engraçado. É tipo, me mostra o problema que eu te dou a solução, Exatamente. né? A gente sempre foi nessa vibe de todo mundo que ligou pra gente sempre, eu quero um ônibus. A gente não tem ônibus. Não, mas você quer um ônibus? Tá bom. A gente quer que horas que você quer um ônibus? Aonde? Temos. Entendeu? Nós temos. Você vai correr atrás de conseguir. Então a gente nunca negou, sabe? A gente sempre se virou para conseguir. E assim a gente foi criando um vínculo tanto com os clientes quanto os outros donos de vans, né? Que tem uma história muito interessante também, que numa época que a gente dificilmente saía de férias, né? E um belo dia a gente resolveu fazer um passeio, viajar, né? E aí alguns clientes que já tinham contratado o serviço, a gente já deixou tudo organizado. E esse cliente, eu liguei para ele e falei assim, olha, nós não vamos estar aqui, mas a sua viagem está tudo certo, já está tudo programado. No dia vai o motorista tal, deixei um voucher com ele, com tudo explicado. E aí chegou na véspera da viagem, ele começou a ligar para o escritório e não conseguia falar com o motorista. E como ele não conseguiu contato com ninguém, ele começou a ligar para outras empresas de vans. Aí falando com as outras pessoas que ele havia contratado um serviço com a Van Vitória e que não estava conseguindo falar com ninguém. E aí a primeira pessoa que ele ligou falou assim, não, mas você fechou com a Van Vitória? Então, por que você está procurando do carro? Eu não consigo falar com eles. Ele falou, não, eu não vou te atender porque o carro vai estar lá na hora que você combinou. A Van Vitória, detalhe, é a Lorenzi Locadora. É Lorenzi Locadora, né? Nosso nome de fantasia é Van Vitória. E aí ele não contente, o cliente ligou para uma segunda empresa. Falou a mesma história, eles falaram assim, não, mas a Van Vitória vai te atender, eles já confirmaram com você? Ah, mas eles me confirmaram tem 2 dias atrás. Não, mas eles não deixaram tudo certo? Deixou tudo certo. Ligou pro terceiro. Tava todo mundo Aí o terceiro, aí ele falou o nome do motorista, aí esse terceiro falou assim, não, mas o motorista eu conheço também. Eu vou ligar para ele, então, para ver se eu consigo falar e te dou uma certeza. Mas você fica tranquilo, eu não vou te atender porque o carro da Van Vitória vai estar lá para te atender. E aí, quando chegou no dia do atendimento, foi marcado o encontro no posto Moby Dick, né, com um grupo de pessoas. E quando eles chegaram, o carro estava lá. Aí o contratante falou assim, cara, não acredito, eu não consegui falar com você. E eu tentei fazer contato com outras 3 empresas e elas não me atenderam. Mas por que isso? Porque a gente já tinha essa rede de apoio, que era eles, né? E eles sabiam que a gente, quando realmente negociávamos uma situação, a gente cumpria. Então, assim, a gente foi, né, desenvolvendo o nosso trabalho, né, com essa rede de apoio dos colegas que também hoje trabalham com vans, né? E aí conseguimos, conseguimos atender. Se você olhar, assim, toda a narrativa até agora que vocês trouxeram, a gente consegue analisar vários pontos. O primeiro ponto é o capricho, né? E o carinho que vocês tiveram com as coisas que desde o início vocês falaram. A gente alinhava tudo, a gente chegava, a gente não ia descansar enquanto não tivesse alinhado, pensado nos detalhes para dar conforto para e tudo. O segundo é a questão do pensamento. Ele é observador, ele tá com o pensamento sempre lá na frente. Se eu tô aqui, como é que eu vou fazer para chegar ali? Isso aí. E você de apoio no vão. Vamos. Então, assim, tem ali os dois nesse trabalho juntos, que lá desde o início vocês falaram que é com muito amor, sempre foi com muito amor e por isso dá certo até hoje. E a gente cria o link também, até mesmo na história da Paula, que veio mais cedo, né? Que, de outro episódio que vai sair, ou não sei se vai sair antes ou depois, tá, gente? Mas a Paula, que é a questão da escolha, quando você falou sobre as suas filhas, né? De não conseguir, às vezes, ir num cinema com as suas filhas.
as escolhas que vocês precisaram fazer para chegar até onde vocês chegaram ou passar por esse processo. Então, é assim, são histórias que a gente ri, né, agora, mas só quem viveu de fato sabe como é que foi, mas também como que é grato, né, pra gente, como que é gostoso olhar para trás e ver tudo que vocês conseguiram construir nesse tempo. Sim, e na jornada, né, aquele momento, assim, a gente não consegue vislumbrar que, tipo assim, eu tô tendo uma perda, mas eu tô atrás de um ganho. Isso. Né? A gente só fica ali no movimento e a gente não tá olhando para os lados, o que está acontecendo, mas a gente tem uma meta. Eu quero vencer, eu quero fazer, né? Eu não estou fazendo assim por mim, né? Eu tenho pessoas à minha volta que depende, né? É como vocês falaram, hoje vocês têm vários funcionários, né? São 250. 250 famílias, né? Então, que vocês estão ali empregando. Exatamente. Isso é muito É um grande movimento. E aí sempre me faz pensar numa outra coisa. Que a gente fala muito também quando a gente estuda mentalidade, quando a gente fala sobre mentalidade, a gente precisa ser para ter. E todos esses movimentos que vocês fizeram, primeiro vocês acreditaram ser, para de fato depois ter. E aí tem muita gente que fala bem assim, ai, mas quem você pensa que você é? Eu tenho 15 carros para te atender. Você é a pessoa que vai resolver. Então, isso primeiro se instala na nossa cabeça, para depois, de fato, você fazer acontecer. Sim, e a gente tem uma filosofia que eu falo muito, né? A gente teve um cliente que ele ficou assim, discutindo com a secretária lá, do administrativo, né? Quantos carros vocês têm? Aí ela falava, mas quantos você quer? Mas aquelas personalidades, com medo de falar, né? Aí ela falava, mas quanto que você quer? Aí ele falava assim, não, eu quero saber quantos você tem. Aí ela falou assim, aí ele falou, deixa eu falar com o responsável. Aí ela falou assim, não, mas eu posso te atender. Aí não conseguia convencer ele, sabe? Porque não dava a bendita da resposta. Não dava resposta. Aí ele começou a ficar alterado e ela começou a ficar perdida. Aí ela correu atrás de mim e falou assim, Val, tem um cliente. Aí falou com ele, vou chamar então o responsável. Aí veio atrás de mim e falou assim, Val, conversa com esse cliente aqui, que eu já falei para ele que a gente tem os carros que ele quer, mas ele quer saber quantos. Aí eu fui e falei com ele, falei, boa tarde, tudo bem? O que você precisa? Aí ele falou assim, eu quero saber quantos carros você tem. Aí eu falei assim, você pode solicitar através do orçamento? Você me manda um e-mail que eu vou te atender e vou te atender com quantos você precisar. Aí ele falou assim, mas você não pode me falar a quantidade? Eu falei, não, porque eu não sei quanto que eu vou ter disponível no dia que você vai precisar. Então, já fui direta com ele, eu falei, era só isso? Posso te falar mais alguma coisa? Se eu preciso de mais alguma coisa? Não, tudo bem, vou te mandar o e-mail. Simples assim, sem pirar o cabeção. Então, a gente... eu tenho uma coisa que eu falo bem assim, eu falo com as meninas, né, hoje, que o que vem para a gente não pode se frustrar, né, se intimidar, e o que vem na nossa mão é que se é para a gente resolver, a gente tem que resolver. Tá? Não tem, para mim, não existe uma coisa assim, isso é impossível. Não existe. Verdade. Não existe o impossível. Impossível é a mente. Coisa da sabe? É a limitação. A Fernanda tocou num ponto interessante, essa coisa de ser, né? Então, assim, nós sempre acreditamos que nós somos, né, uma grande empresa. E que éramos naquele início, desde quando tinha um carro só. É muito importante isso, né? Então, assim, eu sempre falo que se você quer, tipo, você tem que mirar em 2, né? Porque tem que ter objetivo, realmente, né? Impressionante. Eu queria futucar um pouquinho mais, falar de trajetória. Vamos lá. Porque uma coisa engraçada, né? Eu que acabei não fazendo a apresentação real, gente. Eu sou sobrinha do Antônio, né? Ele é irmão do meu pai. E aí conheço essa história de cabo a rabo, mas acho que mais pessoas precisam conhecer essa história, porque de fato é muito bacana. E aí o que eu queria futucar um pouco mais é que eu acho que todas as experiências, elas são sempre muito válidas. E eles vêm, ambos, né, de famílias que são famílias muito simples, não tiveram grandes estruturas. Os dois não tiveram grandes estruturas, nem de estudo, nem de nada. Só que eu sei que os dois viveram várias experiências. Uma, né, do Antônio Lorenzi, que foi gerenciar uma rede de padarias. A Siri, gente. Ou é urgência da empresa? Acontece ou é a Siri que resolveu? Não tem problema não. Fala, pode atender, não tem problema não. Tá tudo, faz parte. E aí, empresários são assim, né, gente? Os telefones não param. Mas aí, uma das coisas que eu me lembro
é que o Antônio, por exemplo, teve uma experiência que foi gerenciar uma rede de padarias. Eu me lembro que vocês construíram isso uma época, Sim. inclusive envolvendo outras pessoas da família. Mas não só isso, uma das coisas que eu ouvi muito durante a infância, o Antônio é um sonhador. Uhum. O Antônio é um sonhador. Isso é uma coisa que eu ouvi muito durante a minha infância. Tem que sonhar, gente. Tem que sonhar. O que vocês agregam aí para essas pessoas que estão ouvindo sobre isso? Será? Fala aí. Realmente, ele fala muito isso. Mas ele sonha com o pé no chão e o outro no alto, nas alturas. Né? Então, para não se perder. E aí, eu acho que... Não basta só sonhar, né? E aí, eu acho que quando a gente se conheceu, juntou muito a fome com a vontade de comer. Entendeu? Porque eu não sou muito de ficar pensando, o que eu vou fazer? Eu não sou muito de executar. É para fazer, vamos fazer. Né? Então, ele pensa muito. Então, juntou muito essa estrutura dele, né? De pensar do que vamos fazer. E eu falar, peraí, então vamos fazer conta. Vamos fazer, então. Entendeu? E aí, com isso, não teve uma coisa que ele falou nessa trajetória de falar assim, vamos fazer. E eu falar assim, não vou fazer. Sabe? Vamos fazer. A gente tá junto? Você vai me apoiar? Vou te apoiar? Vamos fazer, então. E a gente faz. Muito bacana. E eu falo, na hora que eu dormir, você vai dormir. Na hora que eu acordar, você vai acordar. Que eu vou fazer sozinha. É muito amor, né? E nos processos licitatórios, ele fica lá, ele participa, né? Uma disputa, muitas vezes é online, né? É eletrônica. E aí ele vê esse processo. Aí quando ele vence, que o pregoeiro lá determina o vencedor, aí ele bate na mesa e fala assim, toma, agora é com você. Aí eu falo, tudo bem, Vira. tudo bem, então tô pronta pra isso. Então, a gente confia, né, nesse desenrolar aí, tanto da parte dele, a gente vai se apoiando no que ele está fazendo, aí ele vem, depois me apoia no meu. E hoje a gente tem, né, os 250 lá, funcionários para nos apoiar. Exatamente. E hoje, na verdade, a maior parte dos carros que vocês têm nem são carros de turismo, são ambulâncias, né? Então, hoje são ambulâncias, nós atendemos vários municípios, temos outra base, além daqui de Vila Velha, outras bases, né? Então, a gente atende municípios do interior, do norte e do sul do estado, com vans e ambulâncias, com equipe, né? Equipe médica, e atendemos o TI, né? E são transportes que muitas vezes são para fora do estado ou aqui dentro do estado. E aí isso me faz pensar uma coisa, como que é a gente juntar todas as nossas experiências, aquilo que de fato a gente é, para ir construindo uma trajetória, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse parar para pensar, agora eu não me lembro se você teve outras histórias com empreendedorismo antes do tio Toninho, não me lembro de já ter ouvido alguma história. Não. Mas o fato dele ter vivido padarias, que eu me lembro, inclusive, que deu muito certo e depois, não deu mais certo, finalizou. E aí, de repente, você começa um negócio que a ideia era turismo e agora já está até em outra vertente. Isso. Eu vejo que essas coisas todas, elas vão simplesmente somando e transformando a gente em pessoas cada vez mais completas, Exatamente. né? Eu acho que tudo que a gente passa não se perde nada, né? Porque eu falo muito com o Antônio, é tudo da vontade de Deus, né? Porque a gente tem um plano, aí chega igual, todo dia a nossa agenda muda. Eu falo assim, amanhã cedo, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Não, já começa diferente, com o telefone tocando, você já vai começar a resolver outra coisa. Então, primeiro a gente entrega na mão de Deus. Se for uma coisa que eu não quero, eu aceito, porque não era para ser. E não é para ser, vamos virar a página e vamos fazer outra coisa. Entendeu? Mas 90%, né, Antônio? É do jeito que a gente... É assim, vamos fazer isso? Vamos fazer. Vamos comprar mais uma ambulância? Vamos comprar. Ah, não, vamos vender uma ambulância. Em um negócio que você entra, existe várias outras vertentes, né? Que pode surgir várias outras oportunidades. E é isso que a gente está sempre atento. E é isso que vocês estão aproveitando, né? As oportunidades que vêm aparecendo ao longo do caminho, porque a gente vai subindo os degraus, né? Exatamente. Então, vocês estavam lá e apareceu uma oportunidade, você subiu um degrau e foi para o outro, foi para o outro. Mas uma coisa também que eu sou muito fã, de verdade, são negócios em família. Sim. Né? Vocês dois juntos, hoje vocês comentaram que as filhas, né, estão também, outros genros agregados. Então, o negócio em família, porque ele anda no mesmo objetivo, né? Todos estão junto ali para aquilo acontecer e você pode, de fato, confiar em quem está ali junto com você. E você, que foi uma mãe que não pôde, por muitas oportunidades, né? Um pai estar com o filho hoje, ter os filhos ali próximo. Como que é isso para vocês? Então, na verdade, eu sou o pai da relação e ele é a mãe nesse sentido, quando fala filho, né? Porque eu falo assim, que a gente é uma briga constante, né, gente? Falar aqui nos bastidores. Porque
ele é mais coração do que eu, sou mais razão. Então, eu falo assim, entrou da porta da empresa para dentro, não tem pai, não tem mãe. Aí ele virou para mim, não tem esposa também, não. Então, eu falei assim, não tem esse negócio de pai aqui dentro, não tem negócio de mãe. Então, às vezes que elas querem, não vou fazer isso. Não, você vai fazer, porque não é sua mãe que está pedindo, não. É o CNPJ. Né? Então, assim, eu tento, mas é uma luta muito mais com ele do que com elas, essa questão, porque com elas eu me entendo, eu falo assim, olha, não, e pronto. A minha mesmo, que é a Érica, várias vezes eu mandei para casa, porque eu não queria obedecer uma regra. Eu falei, vai para casa, você está dispensado por hoje. Você está exagerando. Aí ele me chama no canto e diz, você está exagerando. Eu não estou, não. Ela vai para casa porque ela não fez o que tinha que ser feito. Equilíbrio é tudo na vida, né? Ainda bem que tem um que segura e a outra... E também você uma saber se lapada, impor outra... também é muito importante, independente para quem seja, né? Porque se vocês estão construindo uma empresa sólida, uma empresa forte, mesmo que seja família, o funcionário tem que saber o que ele precisa fazer ali dentro, né? E porque hoje elas chegaram, né? A gente está no outro nível, né, de empresa. A gente não pode se dar o luxo de... minha filha, então você só atende telefone e chega a hora que você quer ou faz do jeito que quer. Não é assim, gente. A gente tem responsabilidades, né, com os contratantes que eu não posso deixar a desejar. A gente, né, precisa ter uma resposta rápida, né, e resolver. Verdade. Exato. Eu não posso ter funcionários que não funcionem. Verdade. Não posso, porque a gente vai responder isso. Sim. Né? Isso Então, é muito eu preciso importante. que elas que são sucessoras, né, precisam estar a nível, né, dessa responsabilidade. A altura dos pais que tocaram. E é o que vai ser, né, um trabalho árduo. E elas estão vendo. Muitas vezes elas falam assim, nossa, gente, igual a gente terminou a faculdade agora, e muitas vezes elas mesmas falam assim, mas dos quesitos para elas virem para dentro da empresa, você vai se formar nisso. Todas elas hoje são formadas, né? Cada uma em uma área, mas eu preciso que a área que eu vou alocar você é comercial, eu preciso que você vai fazer mais um curso. Eu não quero, então você não vai conseguir entrar na empresa. Você está no financeiro, eu preciso que você faça um curso de finanças. Mas eu não quero, então você não serve não é só ser filho do dono, é ter, de fato, o conhecimento para trabalhar com aquilo. Tem que ter o mínimo de cognitivo, eu falo sempre isso com elas. Porque não dá para a gente estar o tempo inteiro falando, você precisa fazer essa tarefa. Mas se elas não souberem o mínimo da tarefa, com o número de pessoas que nós temos hoje para assessorar, não dá para sentar e pegar na mão. Tem que ter, no mínimo, o mínimo de conhecimento daquilo ali. E se não fosse assim, também a empresa não teria o peso que tem hoje no mercado, né? Não seria empresa tão séria, tão idônea como é hoje. Se vocês aceitassem lá, porque é minha filha, eu vou passar a mão na cabeça. Então, a mesma forma como você né? cobra dos outros profissionais, vai cobrar delas também. Eu queria uma dica, assim, para os casais ou as famílias que empreendem juntas, envolvendo família. Queria ver uma dica aí, uma de cada um, para casais que às vezes estão dando tilt envolvendo o trabalho e a parte pessoal. Qual a dica que vocês dão aí? Quem começa? É melhor ela, né? Deixa eu ouvir o que ela vai falar tira primeiro. Uma folga. O que tem que fazer? A folga é a coisa mais difícil que nós temos. Não, a folga é um do outro, assim, um do outro. Não tem também, porque fica faltando alguma coisa. Se ficar um para trás, eu falo, aí já liga. É difícil a gente ficar A folga afastado. não é a solução, então, Não galera. Vamos ver qual vai ser essa solução. A folga é fazer uma viagem, juntos, porém. Mas não tem essa folga. E eu acho que para empreender juntos, eu acho que tem que querer muito mesmo, que foi o que o Antônio falou no início, porque as personalidades são diferentes sempre, né? E isso não é ruim, isso é bom. Né? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa tem um gênio terrível. Gente, mas tudo tem jeito. É respeitar o tempo do outro, o espaço do outro. Você quer ver eu fazer um trabalho com ele? Eu morro e renasço toda hora, de nervoso. Porque ele vai no tempo dele. E eu fico assim, Antônio, você está me matando. Aí ele fala assim, calma que eu estou terminando. E ele que certamente fica agoniado comigo. Porque eu sou muito... Você está numa frequência, ele está em outra. E ele está no tempo dele, mas vai resolver. Então, é entender a condição do outro, porque nem eu vou ter 100% de razão e nem ele também, e se complementar. Hoje, a gente já brigou muito nisso por causa dessas questões, porque eu ali pegando fogo e o homem tá lá, não, peraí que eu tô lendo. Não, peraí, você não terminou. E aí
Mas no final as coisas se ajustam, né? Se ajustam. Resolve. Um tá complementando o outro. Sim, e aí eu fui entendendo, né? Eu falei, gente, a nossa personalidade, isso aí questão de cursos, né? Inteligência, né? De Emocional. psicologia positiva, e trazendo várias coisas. A gente tem outras faculdades, né? E vai entendendo. Eu falei assim, gente, eu preciso entender essa pessoa, porque senão a gente vai ficar brigando. E aí eu fui entendendo. Eu falei assim, ele não tá fazendo hora com a minha cara, é o jeito dele. E aí ele pensando, ela não tá me matando de raiva, é o jeito dela. Ela tá dando a entender que eu sou muito calmo, né? Não, mas não é, gente, não é. Não é bem assim. Não é bem assim, você sabe disso. Só tem um ritmo diferente do dela. Então é só sintonizar as frequências. No meu caso, meu esposo e eu somos muito assim também. Eu sou muito tranquila, tenho um ritmo bem assim, e ele é todo no 220. Aí ele fica assim, meu Deus, a sua paciência me estressa. Eu falo, pra que você fica estressada tanto com isso? Se você fosse agitada também... Não ia dar certo. Ia dar choque, exatamente. E aí ele fala assim, calma. Eu falo, não me fala essa palavra. Não me fala essa palavra. Ele tá igual meu marido, ó, viu? Então, mas aí quando a gente convive, vai tendo a maturidade, né? A gente vai entendendo que ninguém vai ser igual a ninguém. E respeitar o tempo das pessoas, né? E aí, com isso, a gente vai se complementando. Hoje nós temos quantos carros? Passamos dos 100 veículos. Você entendeu? Ambulâncias então, e vans. Fazer que nem os clientes quando perguntar, mas agora o número é real, tá, gente? Mas se vocês precisarem de 200, a eles gente conseguem. Com certeza. Com certeza. Então, a gente tem esse número hoje, né? E é crescente, a gente não para de buscar. O Antônio tem uma filosofia que, quando a gente para, né? Eu parei. Não, tipo assim, vou dar se um tempo, né? acomodar, Agora não vou fazer mais licitação. Não existe isso, né? Eu acho que aí você começa a andar para trás. Você eu também acredito nisso. Chegou o momento da estabilidade, aí vou... Se a empresa, se você não está crescendo, se a empresa não está crescendo, ela está morrendo, né? Exatamente. Basicamente isso. E aí a gente está sempre... Então é meio que assim, quando a gente entra no empreendedorismo, a gente vê que assim, realmente não dá para parar. Você vai cada vez mais por esse motivo até, a fome vai aumentando, né? Acho que a fome vai aumentando. E você vai vendo igual as coisas acontecendo, a Val né? fala, né? Que eu estou sempre querendo um brinquedo novo. E é mais ou menos por aí. É um brinquedo novo mesmo, porque ele vence a licitação e fala bem assim, posso ir embora? Eu falo, não, agora que o jogo vai começar, né? Agora que... A parte dele ele já fez, agora é a sua. Vencer a licitação, agora se vira e bota os carros para dentro. Vencer um processo licitatório não é fácil. Documentação toda é bem complexa. Imagino. E aí eu queria saber uma coisa agora, que vocês compartilhem, não sei, de repente, se vocês vão ter a mesma ideia. Uma vitória nessa trajetória, uma coisa legal, assim, que seja uma vitória que vocês queiram compartilhar. Não sei se vocês vão pensar na mesma coisa ou em coisas diferentes. Eu acho que cada dia para a gente tem sido uma vitória. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, por isso, né? E a minha companheira, né, que está aqui do meu lado. Então, eu acho que o crescimento, cada passo que a gente dá na direção do crescimento ali é uma vitória. E é muito gratificante você tá em uma atividade que você vê que vale a pena, né? Que seu esforço ali vale a pena. Verdade. E um desafio? Todo dia. Meu jeito tem vitória todo dia, tem desafio todo dia. Diário, né? Porque às vezes parece assim, um esforço inicial para chegar até aqui, né? Agora, o dia a dia é uma luta tremenda, né? Tremenda. Com relação a tudo, mas eu faz parte. Dos desafios, que é o que move a gente, né? Se for tudo muito tênue... E um desejo novo? Tem algum rolando? Eu acho que continuar avançando. Para mim, é a filial na Flórida que eu quero. Viu? Porque muito bom. É aquela história que eu te falei, né? Ele não quer pouco, não. É um pé aqui e um pé lá. Sempre. Sempre. Então, enquanto ele não fizer isso e não está longe de acontecer, né, Antônio? Não está longe de acontecer. E eu já falei com ele que já está apoiado. Sua parte você fez. A gente resolve, simplesmente resolve. A gente resolve. Maravilhoso, maravilhoso. O que mais, Gabi? Que a gente pode dar uma sacudida? Acho que a gente pode pedir, né? Um mentor aí. Tem que ter, né? Tem que absolutamente. ter um mentor aí. Absolutamente, tem que ter um mentor aí. O que é o mentor aí?
Mentoraria é um momento em que a gente pede para vocês deixarem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, alguma coisa que seja da trajetória, da inspiração de vocês. A gente sabe que a mente do empreendedor é um negócio diferente, Sim, né? A gente está falando desafio, a pessoa fala com um sorriso, a gente gosta de desafio. A mente do empreendedor é um negócio diferente. A gente fala que empreendedor é tudo meio Entendeu? doido. É tudo meio doido. Ou tem parafuso a mais, ou tem parafuso a menos. Não pode É normal. Então, assim, com certeza, sempre tem uma mentoria, uma mensagem final que cada um de vocês pode deixar para as pessoas, para os empreendedores também que estão acompanhando. Eu acho que um pouco aquilo que a gente já falou, né? Sonhar, né? E acreditar. Né? E acreditar de verdade mesmo, do fundo do coração, porque as coisas funcionam. Eu acho que a gente consegue chegar onde a gente quiser, sabe? Qualquer pessoa consegue chegar onde quiser, desde que ela queira realmente, de fato, né? Esteja disposta a enfrentar algumas dificuldades, algumas coisas, mas vocês vão observar que depois vai valer a pena. Você vai ver que, poxa, valeu a pena tudo isso aí. Né? Verdade. E eu acho que não existe uma coisa que você queira fazer que é impossível de ser feita. Eu acho que não existe. Se você tem uma ideia, tira da caixinha e vai. Não depende, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Tudo isso é relativo, gente. Depende de começar. Verdade. A partir do momento que você dá o primeiro passo, tudo começa a conspirar a favor. A fluir. Tá? Então, sai da zona de conforto, que a zona de conforto não é confortável. Dê o primeiro passo e vai, que vai dar certo. Não olha para trás e só vai. Verdade. Maravilhoso, gente! Eu fico aqui Amamos. o quê? Sorriso de uma orelha a outra, amo essa história, sou apaixonada, conheço bastante disso, mas todas as vezes que eu ouço, eu aprendo mais também. É muito legal ouvir histórias, porque a gente sempre aprende muito com a história, a gente se inspira. Eu saio de cada episódio aqui com um gás, gente, que eu volto pra Cachoeira, sou de Cachoeira, eu volto pra Cachoeira. Um negócio desse. É. Esse outro também. Eu acho que eu vou fazer tal coisa. Então a gente sempre volta assim, com uma energia lá no alto. É muito bom receber pessoas como vocês, estão o tempo todo aqui esbanjando uma aura de luz, de amor, né? A gente vê que o que vocês fazem, vocês amam fazer o que vocês fazem, por isso que realmente dá certo. E mesmo aí no choquinho, ó, é um casal que Faz é parte, 100%, não tem como não ter, cada um com uma opinião diferente, mas que conseguem juntar as duas coisas e crescer cada vez mais. E eu já quero visitar a filial lá fora, se Deus quiser, em breve a gente vai visitar. Foi um enorme prazer ter vocês aqui, a gente só quer agradecer de verdade pela participação. Deixa o Instagram aí, Instagram da empresa de vocês, já fala aí. Eles esqueceram? Acontece, é muita coisa na cabeça. Lorenzi Saúde. @Lorenzi Saúde, gente. Pode seguir lá se vocês ainda têm frota de carro de aluguel, né? De van. Então, quem precisar. A gente aluga qualquer coisa. Aluga qualquer coisa. Quer avião? Eles alugam. Quer navio? Eles alugam. Então, qualquer coisa é só procurar a Lorenzi Locação. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.